Vamos lá, nação, e o homem chegou no Maracanã, o Sampaoli, botando moral aí nos jogadores, meu amigo, que voaram em campo hoje. O que aconteceu com o Flamengo? Sampaoli chegou aí no Maracanã e ficou de boca aberta com o que viu, impressionado, porque o Flamengo amassou o Curitiba 3-0 e poderia até ter sido mais, mas o Flamengo conseguiu essa grande vitória no início do Campeonato Brasileiro, teve a volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou aí a jogar vestindo a camisa do Flamengo. Nós vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre a vitória do Mengão e tem também aí a entrevista com o Bruno Henrique. Então já chega deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Créditos desse vídeo, canal do João Guilherme, canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, vamos para as notícias do Flamengo. Vitor Hugo, que está crescendo também, jogador jovem, de muita qualidade. Ele tem o Matheus Gonçalves, que hoje não teve chance, mas é um cara diferente. Tem muitas opções, né, gente? Tem muitas opções. Então, as possibilidades são excelentes. Ele está perguntando aqui se eu acho que o Flamengo reverte a situação contra o Maringá. Acho que sim. Está aqui, ó, achei. Você acha que o Flamengo reverte o resultado contra o Maringá no Maracanã? Se não, será uma vergonha para o atual campeão no passar dessa fase. Acho que sim. Se jogar como jogou hoje, o Curitiba é bem melhor do que o Maringá, né? O Curitiba é melhor do que o Maringá. Ou não é? É uma equipe superior ao Maringá, né? Tudo depende da postura, da atitude do time do Flamengo, dos caras estarem afim. Se não estiverem afim, você pode botar São Judas Tadeu, Jesus Cristo, Guardiola, Jürgen Klopp, Zico, Jorge Jesus, que a coisa não anda. Temos que entender o seguinte: o treinador depende do jogador. Quem executa é o jogador. Se a bola não entra, fica ruim. E a conta quase sempre vai para a conta do treinador para ele pagar. É claro que o treinador tem culpa. Eu não estou eximindo o Vitor Pereira de culpa no que aconteceu no Flamengo. Realmente ele não foi bem no Flamengo. O trabalho do Vitor Pereira não foi legal. Porém, esses jogadores aí que jogaram hoje contra o Curitiba ainda não tinham feito uma partida dominando um jogo inteiro como hoje no Maracanã. Não fizeram. Se fizeram antes, nesse ano, uma partida do nível de hoje, por favor, me lembrem aqui que eu não estou lembrado. Tá bom, meu amigo? Grande abraço para você, Júlio César Bapi, você dá orgulho à mídia esportiva, sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Eu procuro apenas fazer aqui o meu trabalho, emitir as minhas opiniões e falar aquilo que eu penso, sem ofender a ninguém, muitas vezes criticando, a gente tem que criticar, elogiando, faz parte do trabalho, mas sempre, né, com muito respeito. Isso aí é o mais importante, né? Respeitar as pessoas, né? Respeitar para ser respeitado. Bruno Formiga, que não é aquele. Grande Bruno Formiga, abraço, meu amigo. Igor Jesus, novo pitbull, e Wesley titular. Varela e Davi Luiz nunca mais, amém. Eu acho que o Igor Jesus merece mais oportunidade, e o Wesley, depois do jogo de hoje, o Sampaoli estava lá no Maracanã, viu, eu tenho a impressão de que o menino vai ganhar uma sequência como titular do Flamengo. E cá entre nós, merecido, hein? Ele hoje fez uma partida que o Varela ainda não conseguiu fazer, o Mateuzinho, antes da lesão, também estava jogando mal, então o garoto merece oportunidade. Paleta, João, quem merece vaga no time do Sampaoli? Pedro ou Gabigol? Rapaz, se for para escolher um, nesse momento, pelo que vem fazendo na temporada, o Pedro. Acho que não tem nem discussão. Não dá para abrir a conversa. Mas pode ser que o Sampaoli queira colocar os dois juntos. É possível. O Dorival já provou que é possível isso, né? Então, vamos ver. Maurício Nunes, oi João, o novo Jorge vai longe? Maurício do Porto, em Portugal, rapaz, aí as margens do Rio Douro, que maravilha, hein? Aquele passeio de barco lá no Rio Douro, tomando um bom vinho do Porto, poxa vida, que legal. Abraço a todos os nossos irmãos portugueses que estão aí acompanhando e também os muitos brasileiros aí de Portugal.
uma colônia brasileira imensa na nossa pátria-mãe. Ô, João, é muito difícil falar porque depende de resultados, né? Mas eu repito o que eu já falei nos dias anteriores, quando ele foi contratado. Tem tudo para dar certo. E é o seguinte, vai ser uma união explosiva, Sampaoli e Flamengo. Porque os dois são duas bombas relógio, Flamengo e Sampaoli. E no meio disso tudo, esse elenco do Flamengo, que é um elenco pesado. Então, ou dá muito certo, vai ser um case de sucesso marcante, ou vai ser um grande fracasso. Eu não vejo um meio termo nessa história, mas acho que tem tudo para dar certo. E depende dos resultados, como sempre na história do futebol. Tá bom, meu amigo? Olha, então o Ayrton Lucas, no começo do jogo, ele apareceu muito, fez um golaço, depois ele ficou um pouco mais contido. Agora, eu acho que o Flamengo, Flávio, ainda tem que... O Vitor Pereira teve poucos bons momentos, eu acho. Né? Enfim, todo mundo sabe. Mas eu acho que teve um bom momento, que foi aquele primeiro jogo contra o Fluminense, depois da parada lá para a hidratação. Que aí ele fez alguns ajustes que deram certo, e um deles mexeu no posicionamento do Gerson com o Thiago Maia. Acho que quando ele deixa o Gerson mais à frente, o Flamengo perde velocidade, que o Gerson não está bem e não é o Gerson da primeira passagem. Agora, vamos ver também o que o Sampaoli vai fazer com ele, porque o Gerson é um cara que o Sampaoli pediu. Levou para lá. Exato, eu acho que ele vai repetir o que ele fez no Olympique, deixar ele jogar no Olympique, o Gerson estava jogando tipo um ponto esquerda, não 4 homens pelo lado de... Saía mais. O Sampaoli... Agora, hoje voltou o Bruno Henrique, então tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas jogando à frente, então o Flamengo tem super oferta. Nessas opções, o Sampaoli sempre gosta de ter jogadores bem abertos. Sim. Como ele tem o Ayrton Lucas na esquerda, é bem possível que ele use o Gerson na esquerda, porque o Gerson vem para dentro e esse cara que vai abrir o lado esquerdo é o Ayrton Lucas, né? É o que vai ser o jogador abrir o lado esquerdo, com certeza vai ter outro aberto na direita, né? Então faria sentido, né? Tendo um lateral como o Ayrton Lucas, para abrir o campo, para ser o homem bem aberto à esquerda, como gosta o São Paulo de ter caras bem abertos, faz sentido o Gerson jogar. Hoje a escalação, Bruno, eu estava lendo a cavalaria, eu gosto de sempre ver, estava vendo, meu Flávio. Aí saiu com, né, Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o... Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro. Matheus França, Cebolinha, né? E Gabigol, Pedro no banco. Mas aí você fala assim, o Pedro tá no banco. Eu concordo com o Pedro, o cara acabou de voltar de uma Copa do Mundo, tudo. Mas também não jogam qualquer, isso que eu tô falando, jogou o Cebolinha. Que até então... Que é um belo jogador. Jogador de seleção brasileira. Até um ano antes da Copa estava na seleção. Estava na seleção, tudo. Então, essas opções o São Paulo vai ter ainda. Aí é outra coisa. Ainda mais a volta do Bruno Henrique também. Já entrou no jogo. Ô, Vamp, eu quero usar a sua experiência como um baita jogador que foi, campeão do mundo e tudo. O São Paulo é um cara diferente. Não é Vitor Pereira. Ele chega com uma outra pegada, com outra moral. Você acha que o cara consegue mudar o ânimo do time? O time do Flamengo já começa a voar com o São Paulo, porque ele vai puxar os caras, ele vai pegar forte. Vai puxar e vai ter problema. Tem algumas pessoas que você contrata que já vem na cartilha que vem problema. O Sérgio Chulapa trabalhou com... O Sérgio Chulapa era louco pra matar o São Paulo. Pra bater nele. Ele falou que se eu encontrar... Lá no Flamengo, eu conheço. O Flamengo é aquele oba-oba, todo mundo quer ver treino, aerofrag, gente pra lá, gente pra cá. Jogador, mas o time do São Paulo joga. O São Paulo, duas passagens aqui no Brasil, a gente até brinca que ninguém entende o que ele falava, né? Mas foi vice-campeão brasileiro com o Santos jogando bem. Verdade. E o Atlético Mineiro também jogando bem. Quando ele vai para o Olympique de Marseille, ele bota o Olympique de Marseille na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. Ela foi na última rodada lá, não sei o quê, mas foi para a Liga dos Campeões. Olha o que entrou de dinheiro para o Olympique. O do Flamengo, os caras, se não jogar... Eu não sei qual é a relação dele. Ele tem dois caras ali que ele já conhece... Ele conhece todo mundo que ele trabalhou aqui, conhece. Mas dois caras que trabalhou direto com ele. O Vidal, que ganhou duas Copas América. Duas Copas América com ele. Não vamos esquecer que o Vidal... Não, as duas. Não, né? A segunda não foi. A segunda não era mais... Era o Pizzi. Era o Pizzi, Mas de qualquer forma era o time dele. E o Gerson ele levou pra lá pra... E aí tem jogadores ali... tem o Marinho. Hã? Marinho trabalhou com ele. Marinho também, tem Marinho que pode... Ele fez o Marinho virar jogador. Então, pode dar a única vez que o Marinho foi jogador de bola, né? Pode dar confiança de novo pro Marinho. O Marinho não era jogador, ele pode fazer o Gerson voltar a jogar. Não, no diálogo, no dia a dia, tem pessoas boas ali de cabeça que podem começar a entender tudo de futebol. Tem o Davi Luiz,
Você tem o próprio Felipe Luiz. Ele conhece vários jogadores. Ele conhece bem. O Léo Pereira jogou contra eles várias vezes. Ele conhece todo mundo. Você acha que ele põe o time para funcionar rápido? Eu acho que vai. Já começou hoje. Já com o tal do Nublense lá, ele pode pode voar? Já. Aí pode ter certeza que é uns 5 pro Flamengo. A TV mostrou. Agora é outra coisa que ele vai fazer também, Flávio. Começou, abraçou, não sei o que, daqui a pouco não entra nem o Braz, nem o Landinho, mas não entra no vestiário, vai sacar todo mundo. O Serginho queria bater nele porque ele não deixava ninguém entrar lá. Ele vai fazer nem o isso. ex-jogador, nada. Ele fala, aqui não. Minha área é minha área. Ele vai fazer isso tranquilo, a vida dele toda. Você acha que vai agora pro Flamengo, vai querer mudar, ele vai fazer, mas o time vai jogar. Os caras já sabem que vem o pacote. Vai ser um time de pressão, jogando rápido, a gente vai dizer, mas ele escalou não sei quem tal posição, mas com ele vai ter que pressão. Mudar, né? Porque a passagem do São Paulo dentro do Brasil foi maravilhosa, pô. Ele criou problema, mas foi boa. Acho que domingo que vem o Flamengo já tá jogando bem. Essa é a sensação que eu tenho. Vai ganhar ou não, uma outra história. Eu acho que no meio da Libertadores. Já viram quem é que ele vai pegar esse Nublense do Chile. Nublense, eu nunca ouvi falar nessa porra. Ninguém ouviu falar. Vai meter os 5. O São Paulo no Santos fez 74 pontos no Campeonato Brasileiro. Ponto de ir pro fala de campeão. O Flamengo fez 90 naquele ano. Foi o ano com o Jorge Jesus ali. Isso aí. No 74 tava pra ser campeão. No ano seguinte, o Flamengo foi bicampeão com 71. Com 3 pontos a menos do que o Santos fez. Foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo. A verdade é essa. O Vanderlei definiu muito bem uma possível volta do Jorge Jesus. Óbvio que a assombração do Jorge Jesus vai durar por muito tempo. Mas o Vanderlei Nogueira falou um negócio do bate-pronto que é verdade. Não, mas ele falou que é verdade. O Jorge Jesus teria uma sombra enorme daquele Jorge Jesus de 2019 também. E é verdade. Até ele é fantasma dele. Óbvio, ele é fantasma dele. Jorge Jesus, eu vou te falar. E outra, quer que eu fale? Ele usa o Flamengo até hoje para renovar contrato. O Nilson que costuma usar esse termo e é verdade. Milongueiro também é o Jorge Jesus, porque ele gosta de uma milonga, gosta de levantar ele usa adora, o Flamengo também para renovar contrato. É óbvio que ele usa. Ou segundo a tese do nosso querido Bruno Prado, ele estaria esperando a seleção brasileira. Eu acho porque isso. Porque ele não respondeu nem pro Fenerbahçe. Como eu falo faz tempo, penso igual você. É palpite, não é informação. Eu acho que ele será o técnico da seleção. Eu penso igual você. Eu acho que o Ancelotti não vem. Não vem. Não vem. E a segunda, ele é duas opções, Jesus e Abel. Acompanha a gente também. Olha, foi um jogo que o torcedor do Flamengo ficou aliviado, feliz, mas está irritado ainda. Está claramente irritado ao mesmo tempo. Alguns protestos antes da partida, depois também, contra o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz. E tivemos Jorge Sampaoli por aqui. Estava aqui desde 1h30 antes da partida, numa cabine. Ele chegou bem cedinho no Rio de Janeiro, né? E aí desembarcou no Galeão, veio para cá, conversou com os jogadores antes da partida aqui mesmo no Maracanã e aí subiu para uma das cabines aqui, acompanhado de alguns membros da sua comissão técnica e do Marcos Braz e também do diretor de futebol, o Bruno Spindel. Acompanhou, não esboçou nenhuma reação, várias câmeras voltadas para ele o tempo todo e ele não esboçou nenhuma reação nesse sentido. Mais de 42 mil pessoas aqui no Maracanã, pessoal pressionando, falando em respeito, comprometimento e alternando com festa depois que o Flamengo fez 3-0. Foi mais ou menos esse clima aqui no Maracanã que a gente pôde sentir. E é um momento marcado também por conta do Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois de 10 meses, retornou aos gramados, entrou no segundo tempo no lugar do Everton Cebolinha. Parecia que o Flamengo tinha feito um gol quando ele foi chamado assim, um momento de muita emoção, os jogadores abraçando demais o Bruno Henrique. E até depois ele passou pela zona mista ali, dava para ver as cicatrizes, assim, que foi uma lesão multiligamentar no joelho do Bruno Henrique. Realmente muito impressionante que a gente pôde observar. E ele falou na zona mista um pouquinho, o Bruno Henrique, o jogador que já trabalhou um pouquinho com o Sampaoli nesse elenco rubro-negro, porque ele foi comandado em um jogo pelo Sampaoli em 2019. Ele saiu, veio para o Flamengo e o Sampaoli estava lá iniciando o trabalho no Santos. Agora a gente acompanha um pouquinho o que disse o Bruno Henrique depois desse retorno, 10 meses longe dos gramados. Vamos lá. Foram os momentos mais difíceis, né, da minha carreira, durante esses 10 meses, e eu estava super focado ali no jogo, sabia que poderia entrar a qualquer momento, e diante de um jogo difícil, contra a equipe muito qualificada, mesmo com o placar de 2-0, o jogo difícil, eu procurei sempre estar ali focado para poder entrar, e graças a Deus quando eu fui chamado,
a torcida pediu o Bruno Henrique. Claro que bate aquele friozinho na barriga, porque passa um filme na cabeça. Minha lesão séria, mas graças a Deus eu fui abençoado ali em poder entrar, dar o meu melhor. É pouco ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo aí chegar onde eu quero chegar. Foi uma vitória importante num momento de mudanças, um novo técnico chegando. Você e o Sampaoli não chegaram a trabalhar juntos, um estava chegando, o outro saindo no Santos, mas vocês já tiveram algum contato com ele? Ele foi até o vestiário. Como é que o grupo recebeu essa novidade, saber que serão comandados pelo Sampaoli a partir de agora? Olha, sobre o Sampaoli, tive um período com ele, né? Fiz um jogo também com ele. Foi um período de aprendizado e onde eu vi que daria super certo, mas eu saí, vim para cá. E é um cara que cobra bastante, ia super certo, mas eu saí, vim para cá. E é um cara que cobra bastante, tem um potencial muito grande, não é à toa que passou em diversas times, seleções, e está vindo para o Flamengo, com certeza vai agregar bastante. Como eu falei, ele cobra bastante, isso é o que a gente precisa hoje para poder voltar a trilhar novamente o Flamengo, que todo mundo gosta de ver. E um cara trabalhador também, que vai trazer umas ideias novas e com certeza para a gente poder trilhar o nosso caminho aí nessa temporada. Bruno, deixa muito mais leve o ambiente, uma vitória de 3-0 no início do Brasileiro, a chegada de um novo técnico, porque eram 3 derrotas, o clima estava bem pesado. Dá para sentir o ambiente no vestiário e tudo mais, dá uma aliviada mesmo essa vitória de 3-0? Cara, Flamengo, todo mundo sabe que você perder jogos como a gente perdeu não é comum, mas aconteceu. As cobranças vieram, mas a gente sempre teve com a cabeça no lugar para poder retomar a vitória novamente. E hoje foi um novo começo, né? O Campeonato Brasileiro começando. E a gente sabe, começar com o pé direito é muito importante. E para a gente retomar a confiança novamente das vitórias com o novo comando a partir de amanhã, com certeza dá aquele alívio, né? Porque a gente sabe que o ano é longo, nova metodologia de trabalho, e a gente espera poder dar super certo com o São Paulo. Tá aí então o Bruno Henrique falando sobre, enfim, Sampaoli, um clima mais leve, pelo menos um pouquinho mais leve, né? E aí o Gabigol hoje encerrou o seu jejum de gols, porque ele estava 10 jogos sem marcar algum gol, assim, era o maior jejum que ele vivia no Flamengo, chegou ao gol número 143, é o 10º maior artilheiro na história do Flamengo, está a 3 do Zizinho, então ajuda também nesse momento. O Pedro entrou no finalzinho também, fez o seu 15º gol em 17 jogos na temporada, então de ataque ali, agora com o retorno do Bruno Henrique, o Sampaoli não vai poder reclamar, ainda tem o Cebolinha também. O Flamengo amanhã dá entrada no visto de trabalho do Sampaoli, apresenta ele às 2 horas da tarde no Ninho do Urubu, e aí para quarta-feira ele já está regularizado, e aí comandar o Flamengo na beira do gramado aqui contra o Nublense no Maracanã. Para terminar, Plihal, houve uma cena muito engraçada ali. No intervalo, alguns torcedores ficaram olhando para a cabine tentando chamar a atenção do Sampaoli. Um deles falava assim: Sampaoli, 10 refuerzos. Aí um dos integrantes da comissão técnica do São Paulo achou engraçado, cutucou assim, fez o São Paulo só deu um tchauzinho assim, estava de cara mais fechada, mas foi um momento engraçado aqui, os torcedores brincando com essa questão do São Paulo sempre pedir reforços à diretoria. Então tá aí, já pensou? 10 reforços. Rapaz, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã o Sampaoli vai ser apresentado e também começa os treinos no Flamengo. Já é outra cara esse Flamengo, já é outra cara. Agora deu uma confiança que o Flamengo vai voltar, vai começar a reagir e o Sampaoli cobra. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir nas mãos do Sampaoli. Nação, é isso daí, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.